microbioma nos domina? E aí eu quero começar trazendo um artigo também de março de 2023, tudo novinho, fresquinho pra gente aqui. Em Nebraska eu não tenho pão, mas eu tenho aqui os artigos saídos do forno para todo mundo aqui. O artigo é o seguinte: o microbioma intestinal na desordem da ansiedade social, uma evidência de composição alterada e de função alterada. Esse é um artigo de revisão, e aí esse artigo ele faz o seguinte: ele faz uma revisão de vários estudos do papel do microbioma intestinal no transtorno de ansiedade social. E os resultados indicam o seguinte: que indivíduos com transtorno de ansiedade social apresentam alteração na composição e função do microbioma intestinal em comparação com indivíduos saudáveis. Então existe diferença. Essas alterações incluem diminuição da diversidade microbiana, que hoje eu leria como alteração da diversidade funcional, aumento de bactérias patogênicas, então algumas espécies realmente são ruins, diminuição das bactérias sabidamente boas. Por quê? Porque eles afetam a produção de neurotransmissores, alguns hormônios relacionados ao estresse e influenciam o sistema imune. O sistema imune indiretamente leva a cansaço e o cansaço ele vai influenciando. Acho que o trigo é importante. Não sei se o problema é o trigo, acho que é o trigo moderno. Até quando a gente tem, por exemplo, come pão na Itália e come o pão daqui, é diferente. Para quem tem sensibilidade a glúten também tem uma sensibilidade diferente. Vocês passam a experiência de vocês aí quando vocês viajam, comem pão lá na Itália, quem come aqui, tem diferença, não tem diferença? E aí eu queria trazer que situações específicas da nossa saúde mental já sabemos estar relacionadas ao microbioma. Então, ansiedade e depressão, temos estudos que mostram que indivíduos com ansiedade e depressão têm alterações na composição do microbioma intestinal. Distúrbios alimentares indicam que o microbioma intestinal influencia o comportamento alimentar. Então, não apenas a parte digestória, também influencia o seu comportamento, influencia o seu apetite, com influência direta na composição corporal da pessoa. O microbioma pode afetar a resposta ao estresse e ansiedade. Então você pode ter uma resposta ao estresse pior e a percepção ao estresse. Olha aqui, o colega está perguntando como é que melhora esse microbioma. Eu prescrevo, a colega já está dizendo que prescreve probióticos em cápsulas ou pó. Tem várias formulações. Às vezes eu faço isso para pacientes selecionados. Eu começo com um discurso, eu converso. Se a pessoa comunga e começa a se interessar, aí eu vou trazendo a questão dos alimentos fermentados. Eu não faço isso como se fosse, olha, aqui você vai ter que tomar esse e tal. Eu faço diferente. Outro impacto direto é no sono. O microbioma está relacionado à regulação e o ritmo circadiano. E com isso, impactando humor e comportamento. Caraca, é direto. O nervo vago ele vai lá direto no trato gastrointestinal, lá tem trilhões de bactérias, as bactérias influenciam o famoso, eixo cérebro-intestino. Vamos detalhar um pouquinho mais. A tal da comunicação microbioma intestino-cérebro. O microbioma produz neurotransmissores. Serotonina é um dos mais conhecidos e eu já ouvi que em algumas pessoas 90% da serotonina é originária do microbioma. Tem outros metabólitos, que existem. Modulação da inflamação e permeabilidade intestinal. Então o microbioma ele influencia a leak, porque olha a questão do glúten de novo, O glúten está associado ao leak, a vazamento do conteúdo intraintestinal para o nosso organismo, E o microbioma ele facilita ou dificulta esse leak, esse extravasamento, que é o que ele chama de permeabilidade intestinal, tanto pela presença deles como por produção de metabólitos. E isso acaba levando a um quadro inflamatório crônico subclínico, ao que ele chama de disbiose, e que pode também influenciar o humor. Produção de ácidos graxos de cadeia curta é 100% vinda do microbioma, que tem efeito anti-inflamatório, atuam na qualidade da neurotransmissão e parece que estão relacionados à ansiedade e depressão. Regulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, porque o microbioma ele
está relacionado na resposta no estresse, na ansiedade. E aí você está falando de aumento de vulnerabilidade, desenvolvimento de transtorno de humor e por aí tal. O microbioma produz melatonina. Então, algumas bactérias podem produzir melatonina, importante para o ritmo circadiano, regulação do sono. Disbiose intestinal afeta diretamente essa produção.